pessoal, mais um programa começando aqui na Vale TV e eu te convido a ficar comigo porque a entrevista de hoje está muito bacana. A gente vai falar sobre plantas, como as plantas interferem na nossa vida, quais os cuidados que precisamos ter com elas, porque não é fácil também, muitas vezes, o cultivo. A gente pode gostar, mas não saber como cultivá-las. Então, essa entrevista você não pode perder. Segue aí a entrevista com a Ana Paula Lino, que é especialista em plantas há mais de 40 anos. Então, Ana Paula, muito obrigada por esse momento aqui conosco, para a gente dividir muito sobre plantas, que é um universo muito encantador, não é mesmo? É um universo maravilhoso. E você falou perfeito, encantador. As plantas e as flores, principalmente, nos encantam muito. Agradeço muito a você por eu estar aqui para essa conversa que vai ser incrível. Ai, vai mesmo. Ana, então eu já queria começar contigo por uma questão pessoal, tá? Eu tenho muitas dificuldades em cultivar plantas, flores, isso desde sempre. A minha mãe, ela tinha, parece que as plantas amavam ela, tudo que ela colocava a mão ficava lindo. E eu tenho uma dificuldade e acaba me gerando até uma aflição, porque eu tenho cuidado com a planta e quando eu vejo ela não está tão bonita, talvez assim, como eu posso dizer, saudável. Eu olho para ela e eu vejo que ela precisa de um cuidado diferenciado. Existe isso? A planta sente a nossa energia? Tem diferenças de pessoa para pessoa? Ou é simplesmente um cuidado mesmo que umas têm e outras não têm, que deveriam, né, fazer diferente para que a planta ficasse bonita? Eu gostaria de saber disso inicialmente. As plantas são um ser vivo que Deus criou e deixou aí para gente, assim como os animais e as pessoas. Todas as pessoas têm o dedo verde. Lembra aí do menino do dedo verde? Então, só que agora a gente percebeu o tanto que as plantas transmitem para a gente energia boa, qualidade de vida, ensinam a gente a viver melhor. E a gente não tem como as avós da gente, as mães da gente, aquele hábito de separar um pouquinho do dia para observar a planta, que é um ser vivo, não é um abajur, não é uma porta, o que ela está precisando. E a gente também não tem aquele tempo, não tinha antes da pandemia, não era? A gente ficava só na rua, a gente ficava no trabalho. Agora a gente passou a dar valor a essas coisas. Então, a gente não tem esse hábito, esse conhecimento com as plantas. Então, com a pandemia, a gente dentro de casa queria uma companhia, a gente trouxe as plantas. Agora, a gente resgatou essa coisa da mãe, da avó, trazer as plantas para dentro de casa. É só a gente começar a observar as plantas, saber o nome, o que ela gosta, porque cada planta é igual a gente, cada planta gosta de uma coisa. Eu não posso cuidar de um cacto que a natureza dele, ele vem lá do deserto, ele gosta de pouca água e gosta de sol, com uma samambaia que vem da floresta, ela não gosta de sol direto, ela ama a água. Então, cada planta gosta de uma coisa, é igual a gente. Eu não falei que as plantas ensinam a gente a viver? É verdade. Então, e é isso, é um mundo enorme, tem que observar bastante, e é isso aí. Então é conhecer mesmo do que aquela planta gosta, né? De quanto ali, conhecendo sobre a planta, a gente também vai saber se precisa regar mais seguido ou não. Porque isso, né? Tem pessoas que falam que tem que regar todos os dias, tem gente que fala não, tem que regar uma vez por semana. Então a gente fica sem saber também como cuidar em relação a isso. Então vai de planta para planta, é importante a gente conhecer isso, né, Ana? Você já viu quando a pessoa vai ter um bebê, aí cada pessoa fala uma coisa? Aí você tem com uma planta, uma suculenta, cada pessoa fala uma coisa. Põe água, não põe água, aquela... Então, você pode até realmente aquela planta morrer. Então, o que é o ideal? Por exemplo, eu faço live há 1 ano, 5 vezes na semana no meu Instagram, no @ana.paula.lino. Às 20 horas. Então, cada dia eu falo sobre uma planta. As pessoas se identificam. Às vezes eu falo sobre orquídea, às vezes eu falo sobre suculenta, às vezes eu falo sobre samambaia. Cada pessoa se identifica com uma planta. Tem planta, igual as plantas de flores, elas requerem mais cuidados.
Os cactos e as suculentas, você já viu como está na moda as suculentas? Requerem menos cuidados. Então, as hortas, elas são muito dinâmicas. Todos os dias elas requerem muito cuidado. Então, tem que ver o que você gosta e o que você também tem tempo para aquilo. Certo. Então, esses são as práticas básicas de cuidado, é conhecer a planta, então, e saber em quais momentos fazer, né, colocar água, aguar. E tem alguma questão mais prática que a gente pode adquirir no nosso dia a dia para cuidar das plantas? O primeiro ponto é a luminosidade. Então, você compra uma planta. Eu creio que é o ponto chave, se você acertou o local da planta. Então, tem plantas que precisam de sol o dia todo, ou seja, no mínimo 6 horas de sol por dia. Tem plantas que não gostam de sol, então a gente fala que são plantas de sombra. E tem plantas que toleram aí umas 2 horas de luz por dia. Então, são 3 grupos falando grosseiramente. Então, primeira coisa, eu não posso, por exemplo, eu amei essa planta. Ela é de sol o dia todo. No meu apartamento, na minha casa, não tenho isso. Não vai dar certo. Então, eu quero ter plantas. Então, você chega na floricultura, ou no garden, ou no supermercado mesmo, e você tem que saber qual local ela gosta. Eu tenho esse local? Primeiro é a luz. E as plantas precisam de luz, que é a vida delas, para fazer fotossíntese. Elas dependem da luz para viver. Não existe uma planta que sobrevive num breu. Então, se você pega uma planta, põe numa sala que não tem luz. Não tem luz nenhuma, ou num quarto. Então, ela realmente não consegue. Então, primeiro ponto, luz. Segundo, rega. O terceiro ponto é o adubo, que é o alimento para a planta. Então, tem que comprar um adubo aí, que é o alimento para a planta. Então, você tirou a planta ali da natureza, levou ela para o vaso. Então, eu tenho aqui essa begônia, uma begônia maculata. Olha isso aqui. Ah, coisa linda. Então, ela é a queridinha. Aí você comprou ela, levou para um vaso. Ela está confinada, que a gente fala, está dentro de um vaso. Então, você tem que dar o alimento que chama adubo. Esse adubo você olha no rótulo e usa. Então, o segredo é esse: luz, rega, adubo, em geral seria isso. E o adubo, de quanto em quanto tempo é indicado colocar na planta? O adubo existe vários e vários, depende do que você for comprar. Aí, eu até falo muito no meu livro, eu sou escritora de um livro, Verdes e Floridas, Aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas. Eu falo muito isso, depende do que você quer. Então, eu tenho o adubo foliar, que é aquele que é uma injeção na veia. Ele você tem que usar de 15 em 15 dias. Você tem aquele adubo mensal. Eu viajo muito. Tem esse aqui de liberação lenta, que eu não sei se vai dar para vocês verem, mas são umas bolinhas. Ele eu tenho de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, até uma vez por ano. Liberação lenta, são adubos mais caros. Tem pastilhas. Então, assim, adubo, até o adubo você pode escolher. Depende do preço, depende do que você tem tempo para você estar colocando ali na sua planta. E o adubo diferencia de planta para planta ou não? Depende de planta para planta também. Então, a gente está numa entrevista, é pouco tempo, não dá para falar tudo. Sim. Tem adubos orgânicos, que são mais naturais, adubos minerais. Então, tem a diferença que os orgânicos, a planta demora mais para assimilar, os minerais que é mais rápido, ou químicos. Então, depende também quais adubos que você vai querer utilizar na planta. E também tem uma coisa, não é só maravilha. Existem as pragas e doenças nas plantas. E dentro de casa também, essas pragas, as plantas de dentro de casa também sofrem com isso ou não? Todas as plantas são como os seres humanos. Então Deus fez assim tudo com um pensamento assim, e os animais.
Se elas estão no lugar que elas gostam, com a rega legal, com uma adubação legal, elas vão estar assim, menos propícias a pragas e doenças. Mas pode acontecer, ninguém está livre disso, tanto fora de casa como dentro de casa. Mas você concorda comigo que se, por exemplo, eu coloco ela numa luz que ela não gosta, ou deixo de colocar adubo e tudo, ela vai estar mais susceptível a alguma praga e alguma doença. Certo, é como a gente, né? O nosso organismo também tem que estar tudo equilibrado para que a gente se mantenha saudável. Você já está sabendo aí sobre as plantas. Tô aprendendo. Ana, outra questão assim que eu queria ver contigo é que quando a gente entra numa casa que tem muita planta, e planta bonita, planta saudável, a gente sente uma energia boa, né? A gente se sente, parece que é acolhido, a gente gosta de estar naquele ambiente. Por que isso acontece? Porque as plantas nos encantam por ser um ser vivo, por elas trazem bem-estar, elas trazem aconchego, conforto, e é comprovado cientificamente isso. Elas são usadas por várias terapias, por pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, tem a terapia da boneca, tem a terapia da planta para a pessoa cuidar de uma planta, há resultados. Porque realmente é isso, você estar ao lado ali de uma companhia viva. Quando você chega na casa de uma pessoa e tem uma jarra com flores ou plantas, então muda tudo. Eu estou alegre para te receber. Então, se uma pessoa chega na sua casa com uma planta ou com um buquê, não muda tudo? É verdade. É o amor chegando, é a alegria chegando. É o carinho, né? Cuidado. Eu lembrei de você, eu comprei isso aqui para você e trouxe. Ou eu cultivei e trouxe para você. Muda tudo. É, muito bacana, é verdade. Quais os benefícios, então, para a gente cultivar? Tu já falou alguns. Ana, tem pessoas que conversam com as plantas e dizem, minha planta é bonita porque eu converso com ela. Então, quais que são os benefícios da gente cultivar essas plantas? As lives que eu faço, de 8 às 9 da noite, as pessoas falam que depois dormem melhor, esquece de tudo e estão aprendendo. E é uma terapia, porque você vê que a planta vai florescer no tempo dela. Então, uma das melhores terapias da planta é o tratamento da ansiedade, do pensamento acelerado, que para mim é o mal do século. O pensamento... Porque você vê que é no tempo dela, ela não tem como você acelerar a frutificação, acelerar a floração, você vê a natureza daquela maneira. E isso ensina a gente que a vida é assim, tudo a seu tempo, e tudo vai acontecer naquele tempo. Então, as plantas ensinam muito a gente a viver. Então, a cada dia elas mostram alguma coisa diferente. Nossa, saiu um botão novo, uma flor nova. E que outros materiais não te dão isso. Você cuidou da planta, fez uma muda, você deu uma vida nova ali. Então, aquilo você sente orgulho de você. Você tem vida ali ao seu redor, até uma companhia. E há pessoas que falam também que dormem melhor, que tem problema com pressão arterial, aquilo ali controla. Há pessoas que falam que tem plantas ali na mesa de trabalho, que a produtividade é melhor, sem contar que elas diminuem a temperatura ambiente do ar. E tem também um estudo do Veiling e Olambra, que é o maior centro de comercialização da América Latina, né? Onde de cada 10 plantas que vai para o país, 7 vêm do Veiling e Olambra. Eu trabalho muito com eles na Olambra. Plantas purificadoras do ar, está no site deles, Veiling e Olambra. Tem plantas que purificam mais o ar do que as outras, que são as samambaias, as jiboias, as sansevérias. Então, por exemplo, você tem aí resto de detergente em casa, pozinho do guarda-roupa, essas coisas. As plantas purificam mais o ar. E agora a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, mais bate-papo com a Ana Paula. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos.
Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Tem alguma planta que pode ser colocada no quarto ou não, Ana? Olha, até eu fiz uma live com uma moça do Rio Grande do Sul. Você vê de plantas dela no quarto, não tem problema nenhum. Elas não vão trazer problema nenhum para você dentro do quarto. Pelo contrário, pode colocar a planta no quarto, desde que sejam plantas que sejam adequadas para a luz do dia no quarto. Falo muito disso nos meus vídeos no YouTube, Ana Paula Lino, no Instagram. E tenham bastante plantas na casa toda. A vida da gente vai ficar muito mais alegre e em paz, com certeza. E por falar nisso, agora na pandemia, começou uma procura muito grande para ter muitas plantas dentro de casa, né? Que as chamadas Urban Jungle, né? Então, como que... Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente consegue criar esse ambiente, esse espaço, e por que dessa procura? Eu tô até com uma planta de pendurada aqui, não sei se eu vou conseguir pegar ela, mas Urban Jungle são plantas aqui, que é uma coquedama, de costela de Adão. São plantas que você coloca dentro de casa. Floresta em casa, você traz as plantas para dentro de casa. É uma coisa antiga que voltou agora e você coloca a seu jeito. Em vez de você colocar uma aqui e outra ali, você concentra em um local só. Então, o Urban Jungle é uma tendência e eu convido todos para ter a sua Urban Jungle. Faça do seu jeito. Pode ser com vasos uniformes ou diferentes, com o que você tem. No mesmo ambiente, reúna todas. Isso seria Urban Jungle. Daí você coloca com a mesma luz, as próximas, as de mesma luz, isso tudo que a gente falou. Né? A gente não pode colocar junto uma que é de sol junto com uma que é de sombra, que não vai dar certo. Então, seguir essas regrinhas. Mas, assim, é uma tendência Urban Jungle, porque a gente está trazendo as plantas para dentro de casa. E fica mais fácil no mesmo ambiente. Imagina você sentar no sofá e vendo aí suas plantas todas num lugar só. E, de preferência, monte o seu Urban Jungle atrás da janela. Não vou montar o Urban Jungle longe da janela. As plantas têm que ficar no máximo até 3 metros da janela. Não ponha planta longe da janela. E não tem regra, então colocando, vendo o que fica legal, cada um do seu jeito, né? Criando o seu ambiente, sua floresta individual. É o seu Urban Jungle. A pandemia não trouxe isso? Todo mundo, o mundo inteiro é igual, o mundo inteiro, nós todos somos iguais. Cada um tem o seu Urban Jungle e todos os Urban Jungle são maravilhosos. Outra coisa que eu gostaria de falar contigo, Ana, é sobre a horta dentro de casa. Tem muitas pessoas que gostam de ter hoje a sua própria hortinha, mas principalmente em apartamentos, né? Tem como cultivar? Quais que são os cuidados principais para ter uma hortinha dentro de casa? A gente pode ter todas as plantas que a gente quer. Depende do tempo e da luz, que tudo, né? A manutenção. A horta é uma das que mais precisam de manutenção e luz. Então, você tem aí, no mínimo, 4 a 5 horas de sol direto para ter uma horta. Então, se você vai ter aí ou um hortelã, ou uma salsinha, ou uma cebolinha, no mínimo 4 a 5 horas de luz direto para você ter. Você pode ter, sim, uma jardineira ou um vasinho. Comece com mudinha, que é mais rápido. Se quiser começar com sementinha, não tem problema. Comece com as mais fáceis. Cebolinha, salsinha é muito fácil, porque tem algumas, como tomate, eu fiz uma live só de tomate, é mais difícil, senão a pessoa desanima, não é?
É uma delícia você colher o que você... e as hortas são muito rápidas. Então, assim, comece das mais fáceis. Vamos começar aí por um hortelã, uma salsinha, um manjericão, uma capuchinha que você é fácil, você vai enfeitar os pratos. Mas, assim, comece com uma ou duas mais fáceis. Quando a pessoa compra semente, você tem todos os dados ali no verso, tem que ler, tem tudo escrito ali. Às vezes não está na hora de semear e está semeando. Não é que você tem o dedo ruim, é porque tem que ler. Aí dá certo, vamos ler. Usa só 2, 3 sementinhas e guarda. Dá para muito tempo, sempre você vai poder semear. Então, a horta precisa de luz. Luz. 4 horas, então não adianta tu querer ter dentro do meu apartamento. Não. Tá certo. Então, Ana, pra gente encerrar, eu queria saber quais que são as plantas que são consideradas as queridinhas aí, que tem o passo cuidado também. Tu podia dizer para nós? Para quem está começando, comece com plantas fáceis. Por exemplo, zamioculcas. As zamioculcas é uma planta africana que fica bem dentro de casa, não precisa de quase luz. As suculentas é muito fácil, Mas assim, aqui eu acho que eu creio que todo mundo deveria ter, que o grupo maior do mundo de plantas são as orquídeas. Ai, são lindas, né? Maravilhosas. Elas florescem, uma Phalaenopsis floresce até 4 vezes por ano. Então aprenda o cultivo das orquídeas, porque vale muito a pena. E no meu livro eu tenho 7 capítulos exclusivos de orquídeas, porque eu sou apaixonada. Eu cultivo tanto em vaso como em árvore lá na fazenda. E para mim, eu acho que é uma planta que todo mundo deveria ter, porque é uma planta assim, muito resistente, muito variada e fácil cultivo. Não morre fácil. Que lindas! Eu adoro orquídeas também. Ana, muito obrigada. Tenho certeza que a tua entrevista vai ajudar muita gente e muitas plantinhas também, né? Porque no momento que as pessoas saibam cuidar mais, as plantas vão estar mais felizes, mais saudáveis, mais bonitas e não sofrendo, né, com as faltas de atenção devida. Gratidão, e eu desejo que esse ano seja mais leve para você e para todo mundo. Amém! E que tenhamos muitas plantas que dão vida para nossa vida, com certeza. Muito obrigada, Ana, e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau para você também. Muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir lá nas redes, mandar suas sugestões, as suas perguntas, que eu vou ter o maior prazer de trazer para cá e responder todas elas. Até mais, até a próxima semana.